Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e pela web Rádio Nossa Mãe de Birité. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Sou também o autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, publicado pela editora Dialética. Este livro consiste justamente no nosso trabalho de conclusão do mestrado em Teologia Bíblica. Nele você aprenderá a fazer a análise narrativa da Bíblia, dos textos narrativos da Bíblia. Você terá uma introdução ao Evangelho de Mateus, no seu aspecto histórico e narrativo. Você terá a análise narrativa do texto do juízo final, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. E por fim, você terá também a aplicação pastoral, a atualização deste texto para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, a fim de que você, praticando as obras de misericórdia, possa viver a vontade de Deus e chegar à glória do céu. Então, interessados em querer adquirir este livro, basta clicar aí nos links que estão disponíveis, tanto nos stories, destaques e nas descrições do nosso vídeo. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Nós estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma e nós temos como palavra de Deus Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 9, capítulo 3, versículo 1 a 7, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 19 e Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Vamos meditar a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Na primeira leitura nós temos Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 9, capítulo 3, versículo 1 a 7. Nós temos a criação do ser humano, Adão e Eva sendo postos do paraíso. Nós temos depois a queda desse ser humano, quando eles escutam a voz sedutora da serpente, desobedecem a Deus e perdem a sua condição de paraíso. Ora, numa leitura tradicional católica, numa hermenêutica católica desse texto, então esse texto retrata a criação do ser humano e a queda do ser humano. O ser humano que foi criado em estado de graça, em estado de santidade, que é o que é simbolizado pelo paraíso, ou seja, a plena comunhão com Deus, a comunhão consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Mas esta paz, este shalom, este paraíso foi perdido quando o ser humano, quando a humanidade decide se tornar ela mesma o próprio Deus. Colocando Deus de verdade à margem, o ser humano perde o seu paraíso. Ora, esse texto, este relato, portanto, nos ensina uma catequese muito profunda. Toda vez que nós não dermos ouvidos à palavra de Deus e escutarmos a voz sedutora que está no nosso coração, de nos colocar no lugar de Deus, mais cedo ou mais tarde nós haveremos de perder o nosso paraíso, haveremos de perder a nossa paz, haveremos de perder a nossa alegria. O texto paralelo que está em relação a esta primeira leitura é justamente Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, Jesus tentado no deserto. Se a humanidade vivia no paraíso, na paz, agora a humanidade vive no deserto, vive sem a paz, vive sem o amor, vive sem uma plena comunhão com Deus. Ora, esse texto, sempre no primeiro domingo do tempo da Quaresma, nos é proposto o texto da tentação de Cristo no deserto para mostrar aquilo que haveremos de experimentar na Quaresma. Ou seja, haveremos de ser testados e provados. Não pense você que isso seja ruim. Não é não. Pois por que não é ruim? Devemos ser testados e provados na nossa vida de fé para saber se as nossas motivações para servir a Deus, seguir a Cristo, são motivações absolutamente genuínas. Esse texto traz uma mensagem muito bela, uma mensagem muito interessante. Em primeiro lugar, o diabo tenta Jesus na sua identidade. Nas 3 tentações, o diabo questiona se ele é filho de Deus. Ora, Jesus tem plena consciência de ser filho de Deus, mas a questão é, como é que ele haverá de exercer esse ministério messiânico? Como é que ele haverá de se comportar como filho de Deus no mundo? Em primeiro lugar, as 3 tentações são as tentações que todo ser humano traz no seu coração. O materialismo, o poder e a tentação de manipular a Deus. O materialismo é a tentação do pão. Transforma essa pedra em pão.
E Jesus responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ora, nesta tentação, é a tentação de considerar o pão como aquilo que sacia, ou seja, o pão é matéria. E Jesus ensina que o que sacia é a palavra, ou seja, uma realidade espiritual. Ou seja, enquanto o ser humano não considerar que a realidade espiritual é que dá sentido e plenitude aos bens materiais, ele buscará nos bens materiais uma satisfação que ele nunca encontrará. Uma outra interpretação dessa primeira tentação também é a tentação do poder. Por quê? Porque quando o povo está com fome, Jesus reparte o pão e o peixe com todos aqueles que estão famintos. Mas ao mesmo tempo em que ele está com fome, ele não faz isso para si mesmo. Então, é a tentação de querer utilizar o poder em benefício próprio, né? E Jesus não faz absolutamente nada disso. A segunda tentação é a tentação de manipular a Deus. O diabo levou Jesus para o alto do templo e diz: pula daqui, porque Deus vai te proteger. E Jesus rebate: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, é a tentação de manipular a Deus, querer que Deus faça um milagre, que Deus haja milagrosamente na nossa vida. É a tentação de achar que nós, ao praticarmos a vida de fé, ou temos uma religião, ao rezarmos tanto, ao fazermos jejum, penitência, devoção, novena, tudo mais, que isso vai forçar Deus a fazer alguma coisa na nossa existência. E Ele não vai fazer absolutamente nada. Não vai fazer. Não haverá de fazer. E nem deve fazer. Porque Deus, Ele agirá quando, onde, do modo que Ele quiser. Né? Então é uma tentação muito sutil. E aqui está a radical diferença entre fé e crendice, superstição e magia. Ou seja, uma atitude de fé, você plenamente confiar a sua vida em Deus, a Deus, é a sua vida estando tudo bem ou estando tudo mal, mas você não perde sua amizade, sua comunhão com Deus. Ao passo que, na crendice, na superstição, na magia, você, através de certos gestos, você tenta forçar a Deus a fazer alguma coisa na sua vida. Isso não é fé. Então é a segunda tentação que Jesus supera. A terceira tentação é justamente a tentação de dominar todo mundo. O diabo colocou Jesus do alto de uma montanha e disse: se você me adorar, todo mundo é seu. E aí Jesus responde: adorarás somente o Senhor teu Deus. Jesus, ele não veio para dominar o mundo. Jesus veio para servir. Ele é mais na frente, lá quase que no final do Evangelho, ele vai dizer, né? Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate, em salvação de toda a humanidade. Né? Então é muito interessante isso. Quando nós tiramos Deus como o absoluto de nossa vida, nós dominamos as pessoas. Nós perdemos a noção de fraternidade. Né? Por isso que a resposta dessa tentação é adorar a Deus. Quando se adora a Deus, nós consideramos as pessoas como os nossos irmãos e irmãs e colocamos nossa vida a serviço. Mas se nós tiramos Deus da nossa vida, a nossa tentação consistirá em ser Deus e querer dominar todas as pessoas. Esse texto também nos ensina que para superar as tentações da nossa vida é necessário alimentarmos da palavra de Deus, pois para cada tentação Jesus responde com um versículo do livro do Deuteronômio, do capítulo 6 ao capítulo 8. E por que justamente o livro do Deuteronômio? Porque é um livro, todo um código legal, uma legislação, uma constituição civil do povo de Deus, que ensinava ao povo de Deus a adorar e a servir somente ao Deus ao Deus único. Então, esse texto é precioso na nossa quaresma, porque nos ensina de onde nós vamos tirar a força necessária para superar as tentações que sobrevirão sobre cada um de nós, não só nesse período da quaresma, mas no decorrer da travessia desse deserto que é a nossa vida rumo ao paraíso, que é a glória do céu. Já a segunda leitura, queridos irmãos e irmãs, Romanos capítulo 5, versículo 12 e 19, Paulo faz uma teologia muito bela. Paulo considera Adão como o primeiro ser humano e por ele entrou o pecado e a morte no mundo. Mas Deus mandou um novo Adão, que é Jesus. E por ele veio a graça, a salvação e a bênção. E essa frase de Paulo é categórica, é belíssima. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em outras palavras, em Cristo Jesus já foi dada à humanidade, à criação, a possibilidade de se retornar ao processo original de ser um paraíso. Então isso é muito lindo, né? Existe a dimensão do pecado na nossa vida? Existe. Mas a nossa vida foi tocada pela graça de Deus e a graça de Deus é mais forte que o pecado. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou
a graça de Deus. Isso é belíssimo. Nos ensina que a gente precisa olhar a nossa vida, a nossa história, o nosso mundo, apesar de neles existir a realidade do pecado, mas neles superabundam a graça de Deus, porque a graça de Deus já nos veio, já nos foi dada pelo mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso devemos olhar a nossa vida, a nossa história, a nossa realidade, como uma realidade abençoada por Deus e trabalhar para que os frutos desta bênção possam ser usufruídos por todos nós. Por todos nós. Então, nesse primeiro domingo da Quaresma, peçamos ao Senhor a graça, então, de tomar consciência de que, quando nós colocamos Deus à margem da nossa vida, mais cedo ou mais tarde perderemos o nosso paraíso, nossa paz, nossa comunhão, a nossa plenitude de vida. Que se nós estamos vivendo o deserto da nossa existência, o deserto da nossa história, que nós possamos verdadeiramente escutar com mais assiduidade a palavra de Deus, para dela tirar a força necessária para resistir às tentações, sobretudo a tentação do materialismo, do poder e da tentação de manipular a Deus. E que possamos olhar a nossa vida com mais positividade, pois a nossa vida é tocada pelo pecado? É sim, mas foi tocada também pela graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e cabe a cada um de nós abrir-nos essa graça de Deus que haverá de nos santificar, nos redimir e nos salvar. Para isso, queridos irmãos e irmãs, oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo dessa Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, dê sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregarmos a palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte e internauta, pela sua audiência. Se é a primeira vez que você está passando aqui no nosso canal, então deixe o seu comentário, faça a sua inscrição, ative as notificações, compartilhe com seus amigos que gostam de meditar a palavra de Deus. Aproveitamos aqui também para divulgar o nosso retiro quaresmal, que você pode adquirir aí nos links disponíveis, tanto nos stories quanto nas descrições e destaques deste nosso vídeo, no qual nós propomos um retiro quaresmal iniciando nesse domingo da Quaresma, indo até o sábado antes do domingo de Ramos, no qual nós meditaremos de forma aprofundada os 5 evangelhos propostos nesses 5 domingos do tempo da Quaresma. Que possa ser uma oportunidade de você crescer na sua amizade com Deus e experimentar na sua vida um processo de conversão, trazendo como consequência você ter esta vida nova que já lhe foi plantada em seu coração no dia do seu batismo. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.